Por isso que ele disse que era Davi, tá, minha irmã? Vocês podem descer, né? Que eu também vou descer. Vou ficar aqui por cima, não. Alguém ainda não me conhece aqui? Só curiosidade. Ah, não me conhece, por favor, gente. Ah, então todos conhecem, não preciso fazer a apresentação, né? Bom sábado, igreja. Feliz sábado. Amém. Glória a Deus. É com alegria que nós retornamos à igreja aqui no aeroporto. E confesso que já era para ter voltado antes. Mas são muitos chamados, aí não dá para dar aquela assistência que antigamente eu dava até melhor. Mas graças a Deus estamos aqui hoje. Vamos abrir nossas Bíblias, porque o tempo vai avançado. Irmão, se alcançar aí o relógio, tira a bateria que vai ficar preso nesse horário. Aí o sermão pode se prolongar mais. Se eu ficar olhando as horas aí, eu vou seguir, já que foi falado aqui a questão de hora, eu vou seguir o horário. Livro de Marcos, capítulo 14. Lembra, né? Quem achou diz... Não, gente, a vez anterior eu disse... Ah, teve uma jovem que se lembrou. Quem achou diz achei. Amém é no final de oração. Certo? Livro de Marcos, capítulo 14, fácil de achar, né? Segundo livro do Novo Testamento, o verso 3. O verso 3. Querido Deus e Pai, ao entrarmos na Tua Palavra, humildemente pedimos que o Senhor faça o nosso eu ficar calado e que Teu Espírito Santo fale aos corações aqui presentes. Que a mensagem encontre abrigo em nosso ser, Pai, para que assim sendo não saiamos da maneira como aqui entramos, mas transformados pelo Teu poder, pela Tua graça. É o que oramos em Jesus. Amém. Velocidade bíblica, quem achou primeiro pode ler. Voz alta. Por favor, minha jovem, já levantou a mão, pode ler daí. Verso 3. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe em Jesus Cristo. Eu vou confessar uma coisa para vocês, algumas coisas aqui particulares. Essa história, ela faz a minha cabeça simplesmente fervilhar. Ela é tão rica, que dá para nós fazermos pelo menos uma semana de oração só com essa história. Riquíssima, certo? Segundo ponto, eu vou falar uma coisa que eu já tem um tempo que eu passei a fazer, para que a leitura da Bíblia passasse a ser diferente. Eu parei de ler a Bíblia apenas. Eu aprendi que eu leio uma revista, eu leio um jornal, eu leio livro de escola, não é? A gente pode ler livro de escola, não é? Mas a Bíblia não é só para ler. E como é que eu faço? Aquilo que eu leio, eu faço duas coisas. Primeiro, eu me transporto para dentro da Bíblia, usando a minha imaginação. Eu tento me situar, me localizar dentro da história que eu comecei a ler. E a segunda coisa que eu faço é, aquilo que eu estou lendo, eu começo a fazer perguntas. Porque aí, quando eu faço perguntas, um texto que era micro, passa a ser macro. Por exemplo, minha jovem leu que esta mulher estava na casa de quem? Simão. E Simão era o quê? Tem certeza? Ele não já estava curado, não? Era um ex-leproso. Mas sério, o texto diz que ele é leproso. Não, ele era. Ok? Vamos para os detalhes. Segundo ponto. Diz que essa mulher estava levando o que mesmo, hein? E ela estava intentando fazer o que com esse vaso de alabastro? Qual era o objetivo dela? Derramar sobre a cabeça de Jesus. Qual era o objetivo dela? Será que era só isso mesmo? Na verdade, ela estava em adoração a Cristo. E vamos então para a primeira lição do texto. Diz que já que ela foi adorar a Cristo, ela levava
Levava um vaso de alabastro com um unguento puro, caríssimo. Pergunto para você nesta manhã, você veio para a igreja assim como eu, ok, amém? Assim como ela foi lá ter com Jesus, nós também aqui queremos ter um encontro com Jesus, confere? A minha pergunta é, o que você trouxe para Cristo hoje? Ou será se eu vim buscar? Porque tem se espalhado o ensino por aí afora, que você vem para a igreja que aqui tem a sua bênção. Aqui vem para Cristo porque aqui tem o teu milagre. Aqui vai ter a tua cura, o teu desemprego. E eu vi, até eu cheguei a rir porque eu pensei em mim mesmo. Um pastor de uma determinada denominação, eu mudando os canais de madrugada, e ele disse, para você que está com queda de cabelo, oh meu pai, eu acho que eu estou na igreja errada, eu vou ter que ir para lá. Gente, eu não estou com queda de cabelo, eu estou ajudando o trabalho de Deus. Como assim? É porque lá em Lucas diz que Deus tem contado todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Então vou diminuir os fios para diminuir o trabalho de Deus. Não estou calvo, certo? Mas voltando para a história, esta mulher levava para Jesus algo preciosíssimo. E você e eu, quando saímos de casa e viemos para a igreja hoje, pergunta, o que que eu vim trazer hoje? Não preciso me responder, eu quero só que você reflita. Será se eu vim trazer ou eu vim buscar? Por que eu estou dizendo isso? Porque faz enorme diferença na questão de estar dentro da igreja. Se vocês observarem, essa história aí, dessa mulher, ela é contada nos 4 evangelhos. No livro de Mateus, capítulo 26, no livro de Marcos, capítulo 14, no livro de Lucas, no capítulo 7, no livro de João, no capítulo 12. Eu não estou dando as referências, porque vocês que estudem. Cada um tem algo a ser acrescentado. Por exemplo, na história de João vai dizer que havia uma multidão ali naquela localidade. Mas de toda aquela multidão, tínhamos lá líderes judaicos, líderes do templo, tinham pessoas das cercanias, porque essa história aí foi logo após a ressurreição de Lázaro, inclusive ele estava junto nessa reunião. Então as pessoas estavam curiosas para ver a Jesus, que fez o milagre da ressurreição, e para ver Lázaro. Muitos que foram para lá, queriam ouvir o que Lázaro ia dizer. Como assim, o que Lázaro ia dizer? Passou quantos dias morto? E a curiosidade do ser humano é, como é a vida após a morte, para quem acredita nisso, não é assim? Que história Lázaro vai contar da vida além morte? Só que pode olhar nas 4 histórias, Lázaro não fala nada. Sabe por quê? Vocês sabem por que Lázaro não fala nada? Nada. O que diz Eclesiastes 9:5? Os mortos não sabem. Como é que ele ia falar de uma coisa que se ele nem sabia que estava morto? Vocês entenderam? Agora observe, e também os líderes farisaicos estavam ali também com o desejo de matar, por incrível que pareça, matar a Jesus e a Lázaro, porque muitos passaram a crer em Cristo depois desse milagre. Ou seja, as pessoas estavam no lugar certo pelo motivo errado. Esta mulher estava no lugar certo pelo motivo certo. E passo agora para os nossos dias. Eu e você, estamos no lugar certo, sim ou não? Mas estamos pelo motivo certo? Não me respondam. É uma coisa tão pessoal. Alguns estão vindo pela amizade. Como é assim, Estélio? Pela amizade, é simples. Estão fazendo da igreja um local de encontro social. Por que estão fazendo da igreja um local de encontro social? Simples. Porque passamos a semana sem nos falar. Não sei como é que nós nos chamamos de irmãos. Oi irmão, oi irmã. Mas durante a semana nem se fala. Gente, tem um WhatsApp para facilitar. Vai lá, conversa. Quando viermos para a igreja, nós temos que trazer, não é vir buscar não. Trazer o quê? Trazer o nosso melhor. Aquela mulher levou o vaso de alabastro.
Vocês sabem quanto é que custava esse vaso de alabastro? O perfume em si? Vocês sabem? 300 denários. Você sabe o que isso significa? Aliás, dava até era um pouco mais de 300 denários. Era o equivalente a 1 ano de salário do trabalhador. Vocês conseguem imaginar? Pessoa juntar dinheiro durante um ano do seu salário, o salário mínimo, aí chega naquele dia e vai entregar tudo para Cristo. Era o que ela tinha de melhor, até conhecer a Cristo. Cristo passou o seu melhor na vida dela. E aí eu pergunto, e eu? Eu entrego o meu melhor para Cristo? Vou dar um exemplo. Passa a salva aqui, só um exemplo, eu não vou entrar nessa questão, mas só para dar um toque. Eu tenho nesse bolso R$10 e aqui R$2. Qual é a cédula que vai para a salva? A de 10 ou a de R$2? A de R$2, vamos ser sinceros. Lá em São Luís, a gente chama, somos canhenga. Não sei quem conhece isso, canhenga é mão de vaca. Tá? Mas observe, agora imagine a gente indo com R$2 e R$10 no bolso, indo para um shopping. R$10 vai ser muito ou vai ser pouco? É pouco, mal dá para passagem. Mas para botar na oferta R$10 é muito. Olha como somos. Já observaram isso? Mas vamos voltar para a mulher. Ela levou o melhor que ela tinha para Cristo. E eu e você? O que temos trazido para Cristo quando nos dirigimos de casa para a igreja, para a casa do Senhor, para ter um encontro com Cristo? Hoje eu vim trazer, Senhor, recebe meu coração. Eu sei que é cheio de falhas, defeitos, pecados, mas é o que eu posso te entregar. É entregar a nossa vida nas mãos de Cristo. Eu tenho que vir com o sentido de adorar a Deus. Era outra questão que eu quero salientar. Não sei se vocês já ouviram essa frase, eu já ouvi muito. Não gostei do sermão de hoje. Vocês já ouviram essa frase? Peraí, você veio para a igreja para se agradar ou para agradar? Para ser agradado ou para agradar a Deus? Vocês estão entendendo? Muitos de nós estamos no canto certo, mas pelo motivo errado, com as ideias erradas. Eu sei, eu também me sento aí nos bancos. E já aconteceu do mensageiro, infelizmente, trazer uma mensagem, vou usar essa palavra, meio cansativa. E aí, o que faz? Simples, peguei a Bíblia e fui meditar na história que ele estava usando. Eu não fui para outra. Enfiei a cara dentro da Bíblia e fui aproveitar a história que ele estava, não me lembro, era a história de Jonas. E dali saiu até um sermão. Vocês estão entendendo? A questão não é o mensageiro, não. Sabe qual é o problema quando o sermão não presta? O problema sou eu, que vim para a igreja querendo ser agradado, quando na verdade eu tenho que vir cultuar a Deus, eu tenho que vir adorar a Cristo. Isso sim faz a diferença. E agora eu quero que vocês, junto comigo, por favor, é a parte onde eu quero chegar do sermão. Eu vou pedir para vocês, entremos naquela casa. Transporte a sua mente para lá. Imagine aquela cena, o recinto lotado com pessoas dentro e fora. Quem estava servindo ali a Jesus Cristo, aquele povo tudinho, quem era? Era Marta, a irmã de Lázaro. A mulher que quebrou o vaso de alabastro era a irmã dele, Maria. E ali naquele recinto, se entrasse mulher, era para servir. Mulheres não poderiam estar na presença do homem que não fosse para isso. Local público. Aí eu pergunto, e a Bíblia é machista? As feministas se doem desses textos. Estou perguntando para vocês, a Bíblia é machista, sim ou não? O povo está com medo de falar, né? Sim ou não? Amém, até que enfim. Gente, não é machismo não, isso aí. O povo confunde. Primeiro, a Bíblia foi escrita no nosso idioma, sim ou não? Foi escrito para o povo brasileiro, sim ou não? Foi escrito na nossa cultura, sim ou não?
Então, esse ato das mulheres não estarem junto aos homens, lá para eles, é machismo ou é algo cultural? A Bíblia é machista? Não. E mais, olha o tempo que foi escrito e olha o tempo que nós vivemos hoje. Querer comparar os tempos é de uma ignorância sem par. Certo? É muita ignorância. Querer comparar, por exemplo, recentemente, eu digo recentemente, que já é dos nossos tempos, nos Estados Unidos, a pessoa negra não podia andar em ônibus que tivesse brancos. E aí? Vamos brigar com isso? Mas era a lei deles. São os tempos, estão entendendo? São os tempos diferentes. Eu não posso querer comparar tempos diferentes para ter leis iguais, não dá. É ignorância isso. Mas vamos voltar para o texto. E agora eu quero que você olhe Maria. Ela estava à parte. E ela estava com um vaso de alabastro na mão. E ela olhou para aquele recinto, cheio de gente. Pergunto, ela podia entrar lá? Sim ou não? Não. Que realidade cruel para ela. Estava no lugar certo, pelo motivo certo, queria fazer a coisa certa, mas a realidade estava dizendo para ela: não pode, não vai. Se você for, vai ter problemas. Você consegue imaginar como que essa mulher ficou com medo? Se entrasse lá, ela sabia que ela ia sofrer as consequências. E eu pergunto para você, será que eu não estou falando nesta manhã de sábado para alguém que esteja vivendo algo semelhante? Como assim, Estélio? Esteja olhando a sua situação, ora enfrentada, e talvez a situação esteja dizendo para você: você não vai conseguir, não pode, desista. E, infelizmente, mas a realidade, ela é cruel. E normalmente a realidade é superior às nossas forças. A realidade a ser enfrentada é difícil. E aí, o que fazer? Se a realidade é tão difícil para ser enfrentada? Alguns vão escolher reclamar. Será se reclamar resolve? Davi já está dizendo que não, né? Reclamar não resolve. Qual é a única coisa que a gente pode reclamar? Não vale o irmão responder, viu? Qual é a única coisa que a Bíblia nos autoriza a reclamar? Só tem uma coisa. Eu já falei isso aqui na igreja, no sermão retrasado. A única coisa que a Bíblia nos autoriza a reclamar está em Lamentações 3:39. Lá vai dizer assim: de que, pois, queixa-se o homem vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Ou seja, mais nada além disso eu posso reclamar. E Paulo entendia isso quando ele falou lá aos Tessalonicenses: em tudo, o que é para fazer? Dai graças. O problema é que a gente não entende isso e não vive isso. E quando a realidade nos é apresentada de uma forma cruel, a gente vai reclamar, vai lamentar, como se isso fosse trazer solução. Não traz. Marido fica reclamando da esposa: ah, minha esposa é fria. Já ouviram essa frase, homens casados? Né? Teve uma pessoa, não é da Adventista, alguns anos atrás. Ele veio se abrir comigo. E ele disse isso: ah, minha mulher é fria. Eu: é sério? Tua mulher é fria? Ele é. Eu sei qual é o problema. Eu disse para ele: eu sei qual é o problema. Ele: qual é o problema? Aquela ansiedade, querendo saber a resposta. O problema é o aquecedor dela. Não, se está fria, está com problema no aquecedor. E irmão, eu digo: é? Você sabe quem é o aquecedor, onde é o aquecedor dela? Quem é o aquecedor? Eu sei não. Eu digo: é você, homem. Você está querendo que a mulher seja aquecida e você não sabe aquecer, não sabe nem que você é o aquecedor dela? Aí o problema é ela, vai ficar reclamando, vai trazer solução? Não vai. O cabra passa o dia todo, não manda uma mensagem para a esposa, não diz um eu te amo. Aí quando é de noite quer encontrar a mulher bonitinha, quente para ele. Ah, por favor. Entendamos o seguinte: se eu quero as coisas diferentes, eu preciso aprender a olhar e a fazer as coisas de forma diferente.
Nessa história, Maria já estava desde o começo agindo de forma diferente, porque enquanto os outros foram olhar o que Jesus falava, se ele fazia alguma coisa, algum milagre, ela não, ela foi com a ação correta para adorar a Cristo. O marido reclama que a esposa não diz, não diz eu te amo para mim. Aqui a mão dos homens casados e noivos, curiosidade, casados e noivos. Bem, né? Ok. Não, os homens não, vou perguntar para as mulheres. As mulheres casadas, por favor. Para as mulheres casadas, me diga aí, qual a vez anterior que o seu esposo deu, não vou nem dizer um buquê não, uma rosa e disse, tome, eu te amo. Qual foi a vez anterior? Eita, nenhuma vai se lembrar. Das duas, uma, ou as mulheres têm a memória fraca, ou os homens não estão fazendo mais nada. Pronto, que seja, se é comida, tome aqui, delivery, iFood, né? Pois é isso que eu estou dizendo. Nós queremos a coisa diferente, mas não fazemos nada diferente. Eu falando isso na igreja, a irmã disse assim, ele fez no meu aniversário. Eu digo, é sério? Quer dizer que no aniversário foi uma surpresa. Surpresa se ele não te desse nem os parabéns. Porque, por favor, não... No seu aniversário ela esqueceu? Mas entenda, aniversário, meu irmão, não conta não. Conta não. Quer que eu prove na Bíblia? Livro de Lucas, capítulo 17, o verso 10. Cristo vai dizer assim, e assim vós, depois de haverdes feito tudo que vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que era esperado. Fazer só o que é esperado, Cristo está dizendo, o seu inútil, fez no aniversário dela, desculpa, inútil. É pesado? É a realidade. Quer fazer diferente? Faz no dia, por exemplo, hoje à noite, faz amanhã. Eu me lembro certa vez, a esposa chegou em casa, eu digo, aguenta as pontas, fica aí fora. Aguenta as pontas, fica aí fora. Deixa ela fora, eu fui buscar ela no trabalho, deixei ela lá de fora. Eu fui lá dentro, apertei o play, aí saiu um som, tarararam, marcha nupcial. Mas já tinha passado não sei quanto tempo de casado. Peguei, coloquei-a no braço, levei para dentro de casa. Pergunto se ela imaginava isso alguma vez, sem ser no dia do casamento. Claro que não. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes. Aí eu tinha lá em cima da mesa um envelope, que ela parou, olhou para o envelope e disse assim, que dia é hoje? Aí eu disse, o dia do mês. O que é que tem de especial hoje? Eu digo, está com você, faz esse dia ser especial. Sorriso vai de orelha a orelha. Estão entendendo? Esta mulher da história, ela estava fazendo algo diferente. Foi por isso que ela recebeu resultado diferente, porque em meio a toda aquela multidão, ela foi a única que foi aprovada por Cristo. Vocês entenderam? Mas ainda tem a questão, ela estava com medo. Antes dela entrar, ela estava com medo. Como é que eu sei que ela estava com medo? É porque na versão de Lucas, no capítulo 7, o verso 37 e o 38, vai dizer que ela chegou até Jesus Cristo por trás. Ela estava com medo. Mas observe, mesmo com medo, ela enfrentou. Mesmo com medo, ela entrou. E eu te pergunto, de que você tem medo? De quê? Tem medo de perder o emprego? Gente. Tem medo de perder o emprego? Tem medo de estar precisando do trabalho e o trabalho que vai aparecer vai ter que trabalhar no sábado? Tem medo disso? E por causa disso vai desistir? Entendamos o seguinte, o medo não é desculpa para que a gente venha a desistir. O que nos ensina lá em
Livro de Josué 1:9. Qual é o conselho de Deus? Seja o quê? Forte. Então seja ousado, seja ousada naquilo que você quer. A realidade é dura? Mas enfrenta. Ah, mas eu não quero passar por isso. Então não enfrenta e fica lá pelo canto. Ah, mas eu quero receber o benefício. Então enfrenta. Ah, mas eu vou sofrer. Então não enfrenta. Se decide. Não pode ficar entre dois pensamentos. Até quando vamos ficar vivendo medo? Quando que vamos aprender a ser ousados? Ousados dentro da igreja, ousados no casamento, ousados no trabalho, ousados na escola, na faculdade. Quando que vamos entender que Deus quer seus filhos e filhas sendo ousados, sendo corajosos, sendo ativos? Deus, acredite, não tem a atenção dele chamada por fé medíocre. Aquela fé sem sentido, posso até usar esse termo, desculpe falar assim, mas é a verdade. Sabe quando que Cristo chamou a atenção dele por um ato de fé? Vou só dar um exemplo, poderia dar mais. Lembra aquele centurião? Senhor, meu servo está doente. Cristo se levanta e diz, eu vou para a tua casa. Não, eu sou homem de ordens. Dá uma ordem e eu sei que ele vai ficar curado. Aí Cristo, nem Israel viu uma fé dessa. Olha como que é interessante. E eu pergunto, e Cristo quando olha para mim hoje, será se ele se admira da minha fé? O que eu e você, em nome dessa fé, temos feito? O que nós temos enfrentado? Ou será se estamos acomodados, achando que fé é somente sair de casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para a igreja? Isso não é fé não, gente. Isso é comodismo. Isso é ficar numa zona de conforto. Quer ser ousado? Por exemplo, se hoje o mensageiro não viesse, quem era que ia dizer, eu prego? Quem era? Pronto, tem um que diria, eu prego. A pessoa da mensagem especial aqui, é a da Vitória, né? Que eu não sei o nome dela. Kelly. Se a Kelly não viesse louvar, quem é que veio preparado com um louvor na ponta da língua para louvar e engrandecer a Deus aqui? Quem veio? Amém. Mas a questão não é ter cantores, a questão é se disponibilizar. Ah, mas eu não ensaiei. Problema teu. Não ensaiou porque se é a tua área de louvor? Eu não tenho nenhum sermão pronto. Problema teu, tu não é da área de pregação? Gente, temos que entender que acabou o tempo de eu ser apenas um aquecedor de banco de igreja. Como assim aquecedor de banco? É aquele que sai de casa, vem, esquenta o banco, depois vai embora quando ele está quente. Mas não teve mudança nenhuma. Do jeito que entrou, saiu. Quando que nós vamos entender que nós precisamos sermos ativos na casa e na causa de Deus? Quando chega o fim do ano, que é a reunião de comissão para escolher os líderes do ano seguinte, o que tem de gente que desiste? Pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem que alguma vez chegou assim, eu quero ser o ancião da igreja. Eu quero ser o diretor ou a diretora da escola sabatina. Quem é que já se ofereceu assim? Tem alguém aqui que já fez isso? Gente, que absurdo. Estamos apáticos na fé. É isso? Estela, tu está falando muito duro, porque a realidade é dura. Mas eu aprendi que a vida é mais dura para quem é mole. Aprendamos que Deus quer seus filhos sendo ousados, fortes e corajosos. Temos que aprender a ter uma novidade de vida, uma novidade de fé. O problema muitas vezes nosso é que nós queremos o benefício, mas não queremos passar pelo sacrifício. Não dá. O próprio Cristo é um exemplo. Para nos salvar, o que ele teve que enfrentar? A morte na cruz. Ele quis o sacrifício, ele quis o benefício, que é ter a mim e a você com ele nas mansões celestiais. Mas ele teve que passar pelo sacrifício. Maria estava ali. E agora? Vai viver o medo? Certa vez em um treinamento, na empresa, estava só eu e a psicóloga.
e tinha assim na parede, um pequeno cartaz e a pergunta: é bom ter medo? E eu olhei a pergunta e disse: doutora, é uma pergunta para ser respondida ou é só para ser uma reflexão? Ela parou do que estava fazendo e disse: me responda. Eu digo: é bom ter medo? Depende. Ela: de quê? Depende do medo. Se é um medo que me impede de fazer coisa errada, ele é bom. Por exemplo, eu estou aqui, só eu e a senhora, me encantei com a senhora, aí vou querer chavecar, mas aí eu sei que eu vou ser demitido, que a senhora é psicóloga da empresa, então eu não faço nada, então esse medo é bom, me impediu de fazer algo errado. Agora vamos de novo imaginar, estamos eu e a senhora aqui sozinho, e a senhora diz: eu quero te promover, você vai ser supervisor. Eu digo: não, mas eu não tenho escolaridade para isso, eu não tenho curso para isso. Esse medo aí foi ruim, porque me impediu de conquistar algo que era destinado para mim. Então Maria agora, ela tinha algo para levar para Cristo. E a pergunta: viver o medo ou passar por cima do medo? Eu aprendi que a covardia é o medo aceito, a coragem é o medo vencido. Tanto na covardia como no medo, a coragem se faz presente. A diferença é que um vive o medo, o outro vence o medo. Nesta manhã eu pergunto: para quem eu estou falando? Para quem tem vivido medo? Está com medo da sua situação? Está desempregado, desempregada, e as contas estão chegando, você não sabe como honrar, está com medo? Ainda bem que está com medo, faz parte. Só não deixe o pânico tomar conta. Está com medo que seu casamento, você está sentindo que está se desestruturando? Faz bem, agora luta para reestruturar. Está com medo porque está chegando a prova do Enem e você não se acha capacitado para isso? Ainda bem, porque realmente é difícil. Mas enfrenta com coragem, enfrenta com fé. Sabe por quê? O que nos é ensinado? O tempo passou e aqui eu vou ter que concluir. É como eu disse, era uma semana de oração, estou tentando resumir. O livro de 1 João, capítulo 5, verso 4. O final do verso vai dizer: e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa. Quem completa? 1 João 5, 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Gente, estão tão tímidos até para falar da fé. Gente, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Esta mulher teve fé que ela poderia enfrentar. Ela teve fé que ela poderia entrar, mesmo não podendo. Talvez você vá passar, hoje já esteja passando por alguma situação que você acredite que não dá, que não vai ser possível, mas entenda, tudo é possível àquele que crê. Em outras palavras, como foi cantado no início do culto, nós temos que sair do nosso eu e deixar Cristo viver em mim. Chegar ao ponto de dizer: já não sou eu quem vivo, né? Mas Cristo vive em mim. Chegar ao ponto de dizer: eu não sou mais eu. E nessa manhã eu pergunto: você vai querer continuar vivendo mediante suas forças? Ou vai deixar Cristo trabalhar em você? Ah, Estélio, mas eu sou fraco. Ainda bem, porque eu também sou. Ah, Estélio, eu não tenho força nenhuma. Ainda bem, porque eu também não tenho. Mas eu falei mais cedo com, não sei com quem foi, desculpa, a memória é fraca. Isaías 40, 29, só para concluir. Isaías 40, 29 vai dizer assim: que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. E é nessa fé que eu vivo. Deus é quem faz o milagre em mim, não sou eu. Sou fraco, sou falho, sou medroso, se duvidar ainda sou covarde. Mas quando Cristo vive em mim, as coisas acontecem. Crê você que Cristo pode fazer aquilo que você até agora ainda não conseguiu? Acredita que Ele pode abrir a porta de emprego para você, que você tanto está precisando? Acredita que Ele pode trazer o fogo para o seu casamento novamente? Acredita que Cristo pode trazer o teu filho e a tua filha de volta, que hoje estão afastados do caminho do Senhor? Porque se acreditar, viva nessa fé. Sinta a alegria de viver esse poder, porque é isso que Cristo quer em você e em mim, uma fé renovada, uma fé transformada.
E se você crê nisso, eu queria te convidar para juntos entoarmos as estrofes do hino Eu Não Sou Mais Eu, novamente, que foi do início do culto. Mas vamos fazer com bastante fervor. Pode soltar a voz. Desafinado não, porque mais desafinado que a minha, eu acho que ninguém aqui é. Foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu.
Essa é a grande verdade que nós precisamos viver. Não ser mais o nosso eu. Nosso eu é cheio de defeitos, falhas, medos, angústias. Precisamos deixar Cristo viver em nós. Eu quero acreditar que hoje, então, vamos sair daqui com novidade de vida e novidade de fé. E que hoje já a mudança vai ser sentida ao nosso redor. Quando aquela mulher foi embora, Cristo disse assim: onde esse evangelho for pregado em todo o mundo, essa história será lembrada. E disse para ela: vai, a tua fé te salvou. Eu quero acreditar que cada um aqui pode ouvir isso de Cristo. A tua fé te salvou. Saia diferente, saia cheia do poder e da graça de Cristo Jesus. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos que estivemos em tua casa de oração. Te agradecemos, Pai, porque a despeito de nossos medos e falhas, o Senhor ainda nos chama para vivermos em Ti. Se até aqui ainda não temos sido aquilo que deveríamos ser, Pai, ajuda-nos nessa mudança, para vivermos a verdadeira fé. Aquela fé, Senhor Deus, que vive a comunhão contigo, mas também vive os teus milagres. Ensina-nos, Pai, que nós precisamos sempre levar para Ti o nosso melhor, sempre em espírito de adoração. Se até aqui não tenho entendido isso, Pai, por favor, nos perdoa, mas ensina-nos a sermos verdadeiros adoradores. Ensina-nos a Te adorar em espírito e em verdade. E agora que vamos para os nossos lares, leva-nos em paz, protege-nos, guarda-nos, abençoa cada família que é representada, seja com aquele, Senhor Deus, que está afastado de Ti, com aquele que está enfermo, tanto fisicamente como espiritualmente. Alcança cada um com Teu Espírito Santo, incomoda, transforma e fazer com que essa pessoa esteja também aqui juntamente conosco, Te adorando em espírito e em verdade. Seja conosco, oramos agradecidos em Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em nome de Jesus. Só fazer uma promessa: próxima vez que voltar aqui, essa história precisa continuar, só ficou em um verso, certo?